A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, que Deus abençoe a todos. Estamos aqui hoje, eu e o presbítero Leonardo, para a gente comentar um pouquinho, sobre a nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos vivendo um tempo inusitado, um tempo extraordinário, onde a igreja não pode se reunir, mas a gente veio comentar aqui um pouquinho dessa lição, que por sinal está maravilhosa, e espero que os irmãos possam, quem puder, pegar a sua Bíblia, pegar a sua revista e estudar junto com a gente aqui, Então, nesse momento, a gente vai começar a falar um pouquinho da nossa lição da revista da Escola Dominical. O presbítero Léo estará fazendo uma oração. Oramos. Deus querido, Senhor amado, ainda Senhor na tua presença, Pai, queremos louvar o teu nome, ó Deus, agradecer a ti, pois tu és maravilhoso, pois tu és santo. Estamos, Senhor, diante de ti nesse momento, Pai querido, que só possa, ó Deus, continuar falando aos nossos corações, falar, Senhor, aos corações de cada irmão, cada irmã, Pai querido, que irá assistir esse vídeo, Senhor, que a tua palavra seja, Pai querido, pregada, Pai querido, que os nossos corações sejam preparados, Senhor, para receber a tua palavra. Em nome de Jesus, é o que nós pedimos e já te agradecemos por tudo. Amém. 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 Vamos lá, Meus irmãos, a nossa lição, a última lição do trimestre, estamos fechando com chave de ouro, uma série de lições que abordou aí sobre a família, Eu vou ser sincero com os irmãos, eu vou sentir saudade de algumas dessas lições que foram muito proveitosas, Ainda mais nesse momento em que o mundo tem atacado tanto, o núcleo familiar, que a gente sabe que é a instituição divina, E chegamos à nossa última lição, a 13ª lição. Quem puder acompanhar aí com a sua revista da Escola Dominical, por favor. A lição 13, que tem por título Relacionamentos do Cristão, Deus e Família, Então vamos abordar hoje os relacionamentos do crente, do cristão, sobre dois prismas. Como que é o nosso relacionamento com Deus e como nos relacionarmos com a nossa família, principalmente nesse presente século. E eu estava aqui comentando com o presbítero Léo, eu achei esse tema muito pertinente, meus irmãos e irmãs. Por quê? Porque a gente está vendo aí tudo que está acontecendo no mundo, o mundo, acredito eu, que Deus ele está sacudindo as nações. A gente está vendo o que está acontecendo. Grandes potências mundiais, potências imperialistas, líderes, está todo mundo parado, o mundo parou nesse momento, como os irmãos estão vendo, e para quem tem um pouquinho de sensibilidade espiritual, sabe que Deus está tratando com a humanidade sim, Deus está falando com a humanidade, e também está falando com a sua igreja, E por que eu acho importante esse tema nesse momento, em que o mundo está sendo arrastado aí por esse Covid-19, Porque eu gostaria de trazer uma reflexão nesse momento em que Deus parou a humanidade, Até 15 dias atrás, o mundo transcorria normalmente, Os homens fazendo seus negócios, todo mundo trabalhando, todo mundo naquela correria louca dessa nossa vida, e agora está todo mundo parado, Todo mundo sendo obrigado a desacelerar, e devemos prestar atenção no que Deus quer falar conosco. E a reflexão que eu quero trazer para a nossa vida hoje, em cima desse tema, é a seguinte, meu irmão, minha irmã: como que está a nossa intimidade com Deus? Como que está o nosso relacionamento com esse nosso Deus? Às vezes a gente corre para lá, corre para cá, inclusive mesmo na obra, mas eu gostaria que nós nos aprofundássemos um pouquinho mais. Como que está a nossa vida espiritual? Será que o nosso relacionamento com Deus está bem mesmo? Será que o nosso comportamento individualmente, até mesmo quanto igreja, como que está essa nossa relação com o nosso Pai Celestial? Por isso que eu acho que esse tema é muito importante, desse relacionamento nosso com o nosso Pai, com o nosso Deus, Separei um versículo, antes de entrarmos aqui no texto áureo, rapidamente, que se encontra no livro de no livro de Tiago, no capítulo 4, no versículo 8, que diz assim a palavra do Senhor, Tiago 4, 8. Os irmãos que quiserem acompanhar aí, diz assim a palavra do Senhor: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós.
limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Eu tenho certeza que nesse momento de tanta crise, onde o mundo tem andado aí em desespero, crise econômica, crise de saúde, eu tenho certeza que Deus está chamando-nos ao relacionamento mais íntimo com Ele. Deus, ao longo da história, a gente pode observar, desde lá do Jardim do Éden, Deus sempre teve interesse em buscar esse relacionamento profundo com o homem. A gente sabe que todos os dias, na viração do dia, lá com Adão e Eva, Deus chegava para conversar com o homem. Durante toda a história de Israel, Deus sempre atraindo o seu povo para um relacionamento. A Bíblia diz que Deus atraía Israel com cordas de amor, Mas o histórico é sempre assim, Deus atraindo o homem a um relacionamento, e o homem sempre quebrando o pacto, e o homem sempre se afastando de Deus, Então que nessa oportunidade que estamos tendo, em meio a essa crise, a esse caos que estamos vivendo, que nós possamos ver a nossa postura, o nosso relacionamento com Deus e voltarmos para Ele. Amém, igreja? O presbítero Léo vai ler o texto áureo, Acompanhe aí, por favor. Nosso texto áureo está registrado em Mateus, capítulo 10, versículo 37, e diz assim: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Meus irmãos, relacionamento com Deus, como que isso deve acontecer? A Bíblia, ela é bem clara, Você quer relacionar-se com Deus? Quer ter intimidade com Deus? Olha o que diz a palavra de Deus. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Relacionar-se com Deus envolve, primeiramente, renúncia. Relacionar-se com Deus envolve uma coisa: Deus, Ele deve ser a primazia em nossas vidas e em nossos lares. Quando a Bíblia diz que, se você amar o seu pai, ou se você amar sua mãe ou seu filho acima de Deus, aí você está errando, nós estamos errando, torna-se uma idolatria. Então, o primeiro aspecto que eu quero destacar aqui nesse texto de ouro da nossa lição é esse, que Deus, Ele deve ser primordial em nossas vidas. Nada pode ocupar o lugar de Deus em nossas vidas, Jesus, Ele resumiu a lei em 2 mandamentos, E os mandamentos Ele resumiu em apenas 2 lá no Novo Testamento. Jesus virou e falou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Então Deus, Ele deve vir em primeiro, antes da sua esposa, antes do seu esposo, antes do seu filho, Esse é um mandamento bem claro, Então nós temos, antes da nossa própria vida, do nosso próprio eu, das nossas próprias vontades, Então a gente começa por aí. Quer relacionar-se com Deus? Não há outro caminho a não ser negarmos a nós mesmos e fazer dele a prioridade em nossas vidas. A verdade aplicada está assim: é importante que o discípulo de Cristo saiba discernir os diferentes relacionamentos, priorizando o relacionamento com Deus. Então é isso que eu acabei de falar, Deus tem que estar em primeiro lugar em nossas vidas. Amém, meus irmãos? Vou pedir para o Léo ler o texto de referência, que se encontra em Lucas, capítulo 2, versículo 51, para quem quiser acompanhar em casa. Lucas 12, nos versículos 52 e 53, e Lucas 14, versículo 26. Nosso texto de referência, lá em Lucas 2, 51, diz assim: e desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito, e sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. Lucas 12, 52, porque daqui em diante estarão 5 divididos em uma casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Versículo 53, o pai estará dividido contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra sua nora, e a nora contra sua sogra. Lucas capítulo 14, versículo 26 ainda: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Amém, glória a Deus,
Amém. Irmãos, tópico 1, ele diz assim, diferentes níveis de relacionamento. Pensando sobre esses níveis de relacionamento, né, a gente vai lembrar daquilo que a gente já conhece, né? Em que níveis são os nossos relacionamentos, né? Deus, família, igreja, né? Quem vem primeiro? Será que eu posso colocar a minha família em primeiro lugar, à frente de Deus, né? Muita gente pregando sobre família, a gente tem ouvido muitas coisas sobre família, muita notícia, né? E as pessoas têm colocado suas famílias em primeiro lugar. Mas o nosso relacionamento, como bem disse o irmão Davis, né, o presbítero Davis, falou que Deus ele tem que ser prioridade. Sim, Deus é prioridade. Mas e a igreja e a família? Né? Como a gente pode diferenciar sem deixar nenhuma das duas partes sofrerem? Né? Sim, a nossa família ela é o primeiro lugar em relação à igreja. Sim, nós precisamos cuidar da nossa família. Sim, precisamos cuidar da nossa família, né? E a igreja vem em segundo lugar, vem em terceiro lugar, né? Após Deus e a nossa família. Sim. Porém, nós temos algo que nós precisamos pensar, que é o seguinte: Deus ele vem em primeiro lugar, Deus está em primeiro lugar. E quando nós colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, nós queremos que a nossa família esteja conectada com Ele, né? Nós queremos que a nossa família, quando Deus é primeiro lugar, quando Deus está à frente de todas as coisas em nossas vidas pessoais, nós queremos que a nossa família também esteja nos caminhos dele, né? Pois nós conhecemos o Senhor. Então, em primeiro lugar, nós temos a nossa vida com Deus e a sua palavra, o compromisso com a sua palavra, né? E cumprindo a sua palavra, nós vamos querer que a nossa família esteja na igreja, né? Onde é que a família pode buscar ao Senhor? Tanto dentro de casa, como também na igreja, e a igreja em terceiro lugar, assim, né? Dessa forma. Então, nenhum dos lados vão sofrer, e nós estaremos fazendo a obra do Senhor. Não vamos deixar de fazer a obra do Senhor por causa da família, né? A família não vai se tornar um empecilho para que nós façamos a obra do Senhor, né? Na igreja, fazendo missões, fazendo, né, aquilo que o Senhor colocou como propósito em nossas vidas. Amém? Nós temos aqui... Você me permite, Léo? Sim, sim. Em cima da fala do presbítero Leonardo, já vou até antecipar um pouquinho, está no tópico 2, né? Você deve fazer a obra de Deus, mas a palavra de Deus diz que se você não cuida dos seus, né? Sim, não adianta você vir, você cantar, você pregar, você orar fervorosamente, se os teus na tua casa estiverem padecendo, sofrendo, precisando de carinho, atenção. Então não é assim que funciona, né? Como muito bem falou o presbítero Léo, Deus, em primeiro lugar, cuida da sua família, e aí você faça a obra, porque você vai ser muito bem abençoado, né? Vai lá, Léo, desculpa aí interromper. Nada. O nosso tópico 1.1 diz Jesus e a sua família terrena, né? Nós vemos que o Senhor Jesus ele foi enviado, né, por Deus, né? Deus ele demonstrou um amor, né, incomensurável por nós, pela minha vida e pela sua vida, né? Se não fosse esse amor do nosso Deus, nós não estaremos aqui, né? E Jesus tinha uma família também aqui na terra, né? A sua mãe Maria, né? Seu pai, o José, né? Eles tiveram muito cuidado com Jesus aqui, né? Nós vamos pular para o tópico 1.2, falando sobre o relacionamento de Jesus com Maria e José. Eu tirei aqui como uma parte aqui importante. Ele diz assim no início: é preciso enfatizar o cuidado e a dedicação de Maria e José com Jesus. E aí ele fala, circuncisão. Nós encontramos a parte da circuncisão de Jesus lá em Lucas, no capítulo 2, versículo 21, né? Ele fala sobre a apresentação ao Senhor no templo. Está registrado lá em Lucas, capítulo 2, versículo 22. Ele fala aqui sobre a ida para o Egito e o retorno, lá em Mateus capítulo 2, do versículo 13 ao 23, né? Nessa parte em que o autor fala aqui sobre a ida para o Egito, eu achei muito interessante, já havia lido essa passagem por algumas vezes, mas eu acho interessante frisar
né, que ninguém pode frustrar os planos de Deus, né? Ninguém pode parar os planos que o Senhor tem, né? Quando Ele estabelece um plano, quando Ele estabelece um propósito para as nossas vidas, ninguém pode parar, não é verdade? Então, quando Jesus nasceu, né, o Herodes tentou, né, tentou atrapalhar os planos do Senhor, não é verdade? E o Senhor fez com que José levasse a sua família, né, até o Egito, na verdade, cumprindo lá em Oséias, no capítulo 11, Oséias capítulo 11, versículo 1 na parte B, que fala: do Egito chamei o meu filho, né? Essa promessa lá atrás acaba de se cumprir naquele momento. Então, ninguém pode frustrar os planos do Senhor nas nossas vidas, né? Continuando aqui, ele fala sobre a profissão de Jesus. Está lá em Marcos capítulo 6, versículo 3, né? Diz que o carpinteiro, né? Ele era filho de um carpinteiro, né? A instrução religiosa, em Lucas capítulo 4, versículo 16, também fala sobre Jesus, ele parava para ler as escrituras, Jesus parava para estudar, e tudo isso aqui, irmãos, vai nos ensinar sobre o cuidado que os pais eles tinham com Jesus, né? E o cuidado que nós pais temos que ter com os nossos filhos, né? De ensinar, na verdade, de apresentar ao Senhor, né? De ter cuidado, né? De amar os nossos filhos, na verdade. Isso também houve na vida de Jesus, né? Jesus, ele é um grande exemplo, né, de relacionamento com família, relacionamento com seus pais e dos seus pais para com ele. Amém? No tópico 1.3, o relacionamento de Jesus com os seus discípulos, né? Esse tópico ele nos remete ao relacionamento nosso com a igreja, né? Jesus com os discípulos, ele fala de Jesus com a igreja, né? Ele fala lá na frente que a família dele são os discípulos, né? Ele fala que a igreja, ela é a família, que a família de Jesus, né, é a família de Deus, são os discípulos, na verdade. E isso, para nós precisamos entender que a nossa família, né, a nossa igreja, ela é constituída de famílias. A nossa igreja, ela é constituída por cada família, cada pessoa representa a sua família. O Davis, ele representa a sua família, né? Eu represento a minha família, os pastores representam cada um as suas famílias, e todos nós somos uma família em Deus. Amém? Amém. Né? Fazendo um link aqui com o que o Léo falou a respeito, né, da família de Cristo, no tópico 2, os irmãos, deem uma olhadinha aí. O tópico 2 tem como título O Cristão e Sua Família, né? O 2.1, a importância da coerência. Meus irmãos, o cristão e a sua família, ele tem que ser coerente, ele tem que estar em harmonia com o que diz a palavra de Deus, né? O cristão, ele não pode perder a sua identidade de filho de Deus, de servo de Cristo, né? Nesse mundo tão avassalador, né, onde a família sofre tantos ataques, né? O cristão tem que ter postura, o cristão, ele tem que defender a sua fé, e ele tem que agir de forma coerente com o que ele fala. No tópico 2.1 você vai ver que Jesus, ele vivia chamando a atenção lá de escribas, de fariseus, que pregavam bonito, que cantavam bonito, que falavam, que ensinavam, né, bonito, né, e doutores na lei, só que a sua prática diária às vezes não tinha nada a ver com o que eles ensinavam. E o mundo está de olho em mim, em minha casa, o mundo está de olho no que você está fazendo, aonde você vai, como você se porta, como você anda. Esses dias não, há um tempo atrás, eu fiquei maravilhado com um testemunho que minha esposa, ela me contou. Olha como que o mundo nos observa. Vindo do serviço de carona com um casal, amigo nosso,
A esposa desse nosso amigo, esse rapaz, a esposa dele virou e falou: olha, Fabrícia, eu admiro como você e o Davis, poxa, vão à igreja, todo domingo vocês estão lá, todo culto vocês estão lá. Aí o esposo dela virou e falou assim: viu, amor, Deus tem que estar em primeiro lugar. Olha só, a Fabrícia não estava pregando o evangelho com palavras, ela não estava falando em nada da Bíblia. De repente o assunto surgiu e a gente entendeu que essa moça observa o simples fato de a gente ir para a igreja, né? Olha só, estamos pregando o evangelho, caminhando para a igreja. Então a gente tem que saber como se portar nesse mundo. O tópico 2.1 fala disso: o cristão e sua família. O cristão e sua família tem que ser exemplo, né? E você, pai, e você, mãe, cuide dos seus filhos, seja exemplo para eles em casa, né? Não só com o que nós falamos. Às vezes o que nós falamos e o que nós fazemos há uma grande distância entre o que falamos e o que fazemos. Às vezes a gente até acha que a gente faz e tal, mas aí determinadas situações nos mostram que às vezes a nossa prática não está tão legal como a gente pensa, como a gente fala, né? Eu estou vendo aí muita gente apavorada aí nesse meio dessa crise toda aí, né? Agora é a hora em que a igreja, em que os cristãos, né, tem que demonstrar a sua fé, a confiança em Deus, né? Porque é o que nós pregamos ao mundo. Aconteceu um fato ontem, né? Eu estava fazendo uma obra lá na congregação, aproveitei, chegou um rapaz para instalar lá um material, e eu tive um contato com um rapaz muito influente, né, aqui na cidade, e ele veio, me chamou para conversar, e ele, do nada, ele tirou um assunto e começou a falar: poxa, rapaz, eu admiro muito a igreja de vocês, né, porque vocês são muito unidos, é uma igreja muito unida. Eu até comentei isso lá no grupo dos irmãos que são dirigentes, né? É uma igreja muito unida, muito bonito ver isso e tal, e o rapaz não é cristão, né? E aí eu falei: poxa, mas como é que pode, né, você perceber isso e tal? E aí ele continuou falando, ele falou: não, rapaz, a gente vê vocês lá, esses dias eu passei em frente à igreja num domingo, e a igreja estava lotada, vocês estão precisando de um lugar novo para vocês, né, fazerem outra igreja. Ele mesmo comentou isso comigo, né? Eu até deixei lá uma mensagem para os irmãos, lá para os pastores, né, para os presbíteros, deixei lá uma mensagem, né? O próprio rapaz que não é cristão, ele fez esse comentário comigo, falou que nós precisamos de um local novo, né, uma igreja maior para poder atender as nossas necessidades, porque a igreja está muito lotada, e que ele acha isso muito legal, ele não é cristão, né? E você vê que as pessoas no mundo estão olhando para nós. Isso só completa algo que a palavra de Deus diz, né, lá em Atos, no capítulo 2, quando fala que o mundo, ele achava graça, né? Os que estavam à volta da igreja achavam graça na igreja, naquilo que a igreja fazia, né? No movimento que estava acontecendo ali, né? De avivamento, as pessoas estavam se ajudando, as pessoas estavam conectadas, as pessoas estavam, né, cada dia mais fundamentadas na palavra do Senhor. Isso fazia com que o mundo achasse graça naquilo, né? O mundo, não graça de rir, não, mas achava graça de ver que aquilo era algo bom, era algo que o Deus estava presente no meio da igreja, e Deus está presente no meio da nossa igreja. Isso é um testemunho muito bom, tanto quanto o David falou, né? Quanto esse, que nós sejamos sempre, irmãos, atentos a isso, pois nós temos sido observados. O mundo tem nos observado, né? As nossas postagens no Facebook, WhatsApp, né? A nossa conduta do lado de fora, né? Da porta da igreja para fora, né? A nossa conduta como família, o mundo tem observado tudo isso, né? E ontem nós ficamos muito felizes, né? Eu fiquei muito feliz, passei mensagem para os irmãos, né? Comentei com a minha esposa ao chegar em casa. Foi assim algo maravilhoso para nós como igreja do Senhor. Que isso sirva, né, de incentivo para que você, meu irmão, minha irmã,
continue, né? Prossiga adiante, fazendo a obra do Senhor, pregando a palavra, e esse rapaz é um grande candidato, né? Para a gente investir bastante nele, em nome de Jesus. O Espírito Santo, tem certeza que o Espírito Santo pode fazer uma obra maravilhosa na vida desse senhor. Verdade. A graça atrai, né? Sim. A graça atrai. Exatamente. A família que tem a graça de Deus, ela atrai as pessoas, né? As pessoas, elas se aproximam, porque tem algo diferente. Sim. Né? É aquela coisa que o rio de águas vivas estão fluindo dentro da pessoa. A pessoa tem algo bom a oferecer, né? Tem Cristo a oferecer. As pessoas veem Cristo na família. Agora eu gostaria de voltar a uma observação, dar um toque aqui para nós pais. Eu sei que o meu ele ainda é pequenininho, né? Está com 1 ano e 4 meses, mas já observa a gente bem. Meus irmãos, vamos tomar cuidado, vamos alinhar a nossa prática, a nossa teoria, porque às vezes eu tenho conhecido que foi chamar a atenção do filho dele para orar, né? Aí o filho dele falou assim: mas você não ora? Olha que situação, meus irmãos. Não é? Então vamos ficar atentos, porque os nossos filhos, eles estão de olho. Às vezes você está pregando na igreja, está fazendo alguma coisa, mas lá dentro da sua casa, como que está o teu exemplo? Sim. Eu costumo falar com os irmãos na congregação que às vezes é necessário você não fechar a porta para orar. Sim, às vezes a Bíblia fala para a gente fechar a porta, entra para o seu quarto, fecha a porta e fala com Deus secreto. Mas às vezes é necessário a gente não fechar a porta. Às vezes é necessário manter a porta aberta, né, para que os que estão lá dentro vejam, né, que você está fazendo como diz o pensamento, né, secular comum, né, que o exemplo ele arrasta, né? O exemplo ele arrasta. Sem dúvida. E orar junto também, né? Sim, fazer com certeza. aquele culto. Nós somos observados pelos lá de fora e pelos de dentro também. Um caso curioso, rapidamente, um tempo atrás, quem estava aqui na escola dominical viu, a gente viu pra caramba. Estávamos aqui, eu e o presbítero Ezequiel, né, dirigindo a escola. Aí as crianças aqui na frente começaram a fazer bagunça, né, e tal. Aí eu chamei a atenção das crianças que estavam conversando, né. Aí elas pararam. Só que nisso eu sentei. No que eu sentei, eu fui falar alguma coisa com o Kiel, o presbítero Kiel. Aí uma subiu assim, a escadinha ali, e fez assim pra gente, ó. Ou seja, eu chamei a atenção das crianças, mas estava conversando no púlpito. Olha como que as crianças estão atentas. Então, papai e mamãe, os teus filhos, eles estão mais atentos ao teu exemplo dentro de casa do que o que você fala, do que o que você prega, né? Então vamos avaliar nossa conduta. Eu lembro de Gideão. O anjo do Senhor apareceu para Gideão, né? E o Gideão, ele conhecia as histórias. Com certeza, como bom judeu, como boa família judaica, sentava, ouvia as histórias, mas Gideão faltava, Gideão a espiritualidade, o contato com Deus. O anjo do Senhor, o próprio Deus está falando com Gideão, e ele vira e fala: Senhor, o que foi feito daquelas histórias? Então você, papai, mamãe, zelem para que o seu filho chegue a ter esse relacionamento com Deus. Isso é muito importante, né? Porque às vezes a gente conta a historinha bíblica, mas fica só nisso, né? Vira quase que contos, e não pode, né? A gente tem que primar por isso. Amém, igreja? Ensinar no caminho, né? Exatamente. Não o caminho. Exatamente, no caminho, perfeito. E nós, a Bíblia fala que nós temos que ser santos em toda a nossa maneira de viver, né? Então, vamos ser coerentes com a nossa prática. Esses dias, uma conhecida minha me passou uma mensagem estarrecida com uma liderança aí, evangélica. Eu falei: minha filha, olha para Deus. Se você for olhar para o homem falha. Mas olha só, nós demos aqui exemplos positivos, mas às vezes o mundo está olhando, um escorregão que a gente dá é o suficiente para a gente perder, né? Ali é a questão do sal. Se o sal perder ali, né, a sua propriedade de salgar, ele não serve para nada. Então vamos ficar atento com a nossa postura. É o que trata aqui o tópico 2.1. O 2.2 fala quando na família, quando a família não se converte. Todos nós temos, né, alguns dos nossos parentes que ainda não chegaram à fé, né? E como nós devemos nos portar? É o que nós estamos falando. Ore. Nós conhecemos N casos de pessoas que oraram a vida inteira e no final os seus parentes foram convertidos. Orem, mas seja também o exemplo. O exemplo é tudo, né? Então,
fica a dica que a lição dá é essa, né? Sim, nós somos sacerdotes do nosso lar, né? Nós somos sacerdotes do nosso lar, precisamos influenciar a nossa família. Exatamente. Né? E eu me lembro do caso de Eli, né? Ele era da linhagem de sacerdotes, tinha tudo para ser um sucesso, toda a sua família, né? Toda a sua casa, Ofni e Finés, que eram seus filhos ali, né? Tinham tudo para poder dar certo e seus sucessores e assim por diante, né? Mas ele não soube liderar a sua casa, não soube liderar a sua família, né? Seus filhos se perderam. Diz a palavra que em algumas daquelas situações, né, que eles tiravam um pouquinho ali, eles entregaram para Eli e Eli também participou daquela situação. Então Eli era de uma linhagem de sacerdotes, era um homem que tinha tudo para dar certo, né, e não soube liderar a sua casa. Exatamente. Não soube liderar a sua família. Olha que triste, né? E o fim foi ruim, né? Foi o ruim, fim foi ruim, muito feio. Por isso que a Bíblia fala desse, por isso que o tema da nossa lição é esse: relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com a família, porque está ligado uma coisa na outra. A Bíblia fala: o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Exato. O que adianta você ganhar tantas vidas e perder os seus que estão dentro de casa? Né? Então, a gente tem que primar realmente seja sacerdote dentro do seu lar, né? Leve a sua família a ter esse relacionamento íntimo com Deus, né? Como o Léo acabou de falar, viva no caminho, não mostre o caminho. Há uma diferença brutal aí, né? Então, ore por aqueles que ainda não vieram à fé, para que Deus abra os olhos do entendimento, né? E dê exemplos. Você não precisa, às vezes, ficar... Claro que você vai pregar a palavra para eles, mas, às vezes, as suas atitudes vão dizer mais do que 1000 palavras que você vier a falar, né? Então, esse é o tópico 2.2. E o 2.3 trata do casamento como instituição divina para a vida na terra. Jesus aqui ele falou sobre aqueles que não quiseram se casar, né? Quiseram ficar solteiros e viver em prol do reino, e fala também daqueles que optaram pelo casamento. Em ambas as situações, seja você solteiro, seja você casado, saiba de uma coisa: a base, a felicidade do homem não está no casamento, a felicidade do homem não está no cônjuge, a felicidade do homem não está na família. Isso faz parte, mas a verdadeira felicidade vem de Deus, a verdadeira paz vem de Deus, né? Então, se você não quiser casar, meu irmão, eu quis, acho o casamento muito bom, Muito bom. mas às vezes a pessoa não quer casar. Sim, encontre a sua felicidade em Deus, e se você resolver construir um matrimônio, né, seja feliz, né, goza a vida com a esposa que você escolheu, com o esposo que você escolheu, né? É a nossa porção nessa terra, diz lá Salomão, né? Debaixo desse sol, mas sempre entendendo que Deus, ele é em primeiro lugar. É o tema da nossa lição. Vamos amar a Deus com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas riquezas, a nossa fazenda, com todo o nosso intelecto, e vamos amar a nossa família. Olha que desafio! Amar o nosso próximo, né? Nem só a nossa família, como a nós mesmos. Olha como que é desafiador. Eu tenho que amar o Léo da mesma forma como eu me amo. Ou seja, eu tenho que querer para o Léo o que eu quero para a minha vida, né? Olha como que é desafiador. Então, que a gente possa guardar essa palavra aí, né? Colocá-la em prática em nome de Jesus. Amém? O Léo vai comentar o terceiro tópico da nossa lição. De forma resumida, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta, né, para os irmãos, para que vocês meditem. O tópico 3 diz: nosso relacionamento com Deus. Como o Davis iniciou, né, a introdução da nossa lição, eu gostaria de perguntar aos irmãos. É uma pergunta que eu fiz para mim mesmo, né? Como está o seu relacionamento com Deus? Como está a sua relação com o Senhor? Será que você tem se relacionado com Ele? Será que você tem buscado a Ele da maneira que precisa ser feito? Será que nós temos, nesse momento de dificuldade que nós estamos encontrando, será que nós temos esquecido do Senhor? Eu reparei que, conversei com o Davis assim que a gente chegou aqui,
que alguns irmãos, né, não veem, não visualizam mensagens que às vezes a gente manda, né, alguns vídeos que a gente manda, que é para edificação, alguns não visualizam, mas seja pelo momento, por não ter tempo, né, mas será que a gente tem dado a real importância para o nosso relacionamento com o Senhor? Será que Deus tem sido o centro das nossas vidas nesse momento? Será que nós temos acordado? Né? O Deus falou no início aqui que é um momento que Deus permitiu que acontecesse, né? E será que a gente tem acordado para o que o Senhor tem feito e a forma que Ele quer conversar conosco, a forma que Ele quer falar conosco? Deus tem preparado nesse momento, né, um momento para nós nos achegarmos mais a Ele. Esse momento está sendo preparado para que nós nos acheguemos mais ao Senhor, né? Chegarmos mais próximos dele, não é verdade? Vivermos, né, o seu amor, né? Amarmos, né, não só com palavras, não só, né, pelo que está escrito, mas com atitudes, né? Amar ao Senhor com atitudes. O 3.1 ele fala sobre o amor de Deus, né? Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Né? O primeiro de todos os mandamentos é amar a Deus, né, acima de todas as coisas, não é verdade? O 3.2 ele fala sobre discípulo de Cristo, dissensão e aborrecer. Lá na frente ele escreve o seguinte: porém o Senhor, que exige dedicação completa a Ele, promete contínuo sustento, cuidado e proteção. Né? O Senhor ele nos promete, o Senhor ele fala que Ele vai nos sustentar. Né? Nós precisamos buscar o Senhor e em contrapartida Ele vai nos abençoar. Ele vai, né, a palavra de Deus diz lá em Êxodo capítulo 23, versículo 25, se eu não me engano, vai dizer que quando o povo começou a servir ao Senhor, o Senhor começou a abençoar o pão daquele povo, né? O Senhor começou a tirar do meio do povo as enfermidades, né? Diz a palavra de Deus, né? Lá no Salmo 91, no versículo 11, né? Eu conversei sobre esse salmo ontem com uma irmã da congregação, né? E seu esposo. Nós estávamos conversando. O versículo 11 diz assim: Deus dá ordem aos seus anjos para que nos guardem em todos os nossos caminhos, né? Então o Senhor ele tem nos guardado. Ele tem estado conosco em todos os momentos, amém? E ele termina aqui no 3.3, expresso no referencial adotado, né? O nosso relacionamento com Deus expresso no referencial adotado. Qual é o referencial para a nossa vida, né? Ele já fala no início aqui, Jesus é o referencial na vida do cristão, como lá em Efésios capítulo 5, do versículo 18 em diante, né? Nós precisamos ter esse referencial que é Jesus, né? Para nós termos compromisso com Deus, né? Para que nós tenhamos a nossa vida pautada, né? Na palavra. O nosso primeiro referencial, nosso primeiro exemplo é o Senhor Jesus. Antes, em cima do que você está falando, né? Antes de a gente fazer qualquer coisa, às vezes um comentário, ou fazer alguma análise, a gente tem que pensar como que Jesus agiria. Exatamente. Ele é o referencial. Sim. Às vezes nós nos colocamos em algumas situações, mas como que Deus agiria nesse problema, ou naquela situação? A gente tem que pensar nisso, porque às vezes a gente tenta fazer de um jeito, agir de uma maneira, mas vamos observar o exemplo. Cristo nos deu tantos exemplos, né? Está aí o referencial na palavra de Deus. Como será que Deus agiria nessas nossas situações do dia a dia, né? Lá no finalzinho o escritor ele fala na nossa revista, né, nesses textos há expressões e ideias bem significativas para uma contínua consideração por parte do discípulo de Cristo: sujeição, amor, entrega, cuidado, sustento, respeito, sacrifício, obediência, honra e instrução. São todos os cuidados que nós, como discípulos de Jesus, devemos observar, né? Como Davis bem exemplificou, né? Em algumas situações nós precisamos ter todos esses cuidados,
que são os cuidados que Jesus teria, né, estando diante das situações que às vezes aparecem para nós. Amém, meus irmãos. Está aí, fizemos é só um pequeno resumo, né, meus irmãos? Nada substitui aquela aula presencial, né, em que a gente tem os irmãos fazendo questionamentos, perguntando, e aí a gente troca experiências, como que a gente aprende, né, com os irmãos, né? Nada substitui. É muito difícil às vezes montar uma aula assim, porque a outra parte a gente está trocando ideias, né? Mas tenho certeza que Deus, Ele falou no coração dos irmãos, falou comigo aqui, quando estava preparando, né, esse pequeno comentário sobre a nossa revista. E meus irmãos, vamos procurar ter um relacionamento com Deus um pouco mais profundo. Tenho certeza que Deus, Ele está nos chamando a isso nesse momento, né? Repetindo, todas as vezes que o povo de Deus se afastava, olha para a Bíblia, toda vez que o povo de Deus se afastava, Deus mandava uma crise, e aí o povo de Israel voltava. Vamos reavaliar a nossa postura. Eu acho que é a hora da igreja, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, reavaliar como que nós estamos, porque como que está o nosso grau de intimidade com Deus. Será que nós estamos realmente cumprindo o que está escrito na palavra de Deus? Como que está a nossa postura? Como que está a nossa vida íntima, né? Então vamos aproveitar essa oportunidade, não vamos nos desesperar não, ainda que venha a crise econômica, né? Às vezes nós, irmãos, temos posicionamentos políticos diferentes, o que faz parte. Cada um tem a sua ideologia, um quer voltar a trabalhar agora, o outro quer esperar mais em casa, mas independente da tua ideologia que te move, meu irmão, minha irmã, tenha essa análise espiritual. Deus está falando conosco nesse tempo, independente das soluções que vier, independente da crise que vier, vamos procurar confiar em Deus, né? Porque se passarmos por um vale, tenho certeza que Deus vai guardar os seus, né? Vamos passar com Ele, estreitando o relacionamento com Ele, abençoando nossas famílias. Vamos ficar atento também aos nossos irmãos que porventura podem estar em dificuldade, né? A gente sabe que o nosso país vai passar por uma dificuldade. Estamos orando para que Deus livre nós desse mal o mais rápido possível, mas não vamos perder a fé, não vamos nos desesperar, ainda que a coisa esteja difícil. Vamos, né, confiar nesse nosso Deus que sempre nos livrou e não vai ser diferente agora, né? Vamos passar por tudo isso junto com Ele, né? Que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe o presbítero Leonardo. Agradecer, né? Agradecer os irmãos que assistiram também a aula. Sim, até o final. Amém. Né? Pedir perdão aos irmãos pelas minhas limitações, pelas nossas falhas, né? Sou bastante limitado para dar aula, né? O professor Davis aqui nos ajudando, nos ensinando, né? Mas graças a Deus, agradeço os irmãos que assistiram a aula até o final, tiveram paciência aí com a gente. No domingo que vem, se Deus quiser, a gente está de volta aí, né? Se isso tudo não passar, a gente crê que pode passar a qualquer momento, né? Mas se continuar, domingo que vem a gente está de volta aqui, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Vamos orar pela nossa nação nessa semana aí, e até o domingo que vem, se Deus quiser. Amém, meus irmãos. Amém. Deus abençoe. Vamos orar para o Eterno? Sim. Pode orar. Oremos ao Senhor. Deus querido, Senhor amado, ainda, Senhor, na Tua presença, Pai, queremos louvar o Teu nome e agradecer a Ti, Senhor, pois Tu és fiel e maravilhoso, Pai. Muito obrigado, pois o Senhor falou ao meu coração, pois o Senhor falou conosco, Senhor, aqui nesta noite, Pai, nesse momento. Pai querido, que o Senhor possa, Senhor, falar, Senhor, da mesma maneira aos corações dos Teus servos que irão assistir a essa aula, Pai. Que o Espírito Santo possa, Senhor, falar aos corações, ministrar a Tua palavra, Senhor, da melhor forma aos corações, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai querido, é o que nós pedimos e já te agradecemos por tudo. Amém. Amém. E Deus abençoe os irmãos.